vamos comentar ali também sobre os movimentos do mercado, né? Nas últimas semanas, em particular, a gente teve movimentos relevantes, né? A gente trouxe, inclusive, no nosso último bate-papo um deles, né? Mas tem outros aqui que imagino que a nossa audiência tem interesse, né? E eu quero já trazer para você, né? Então, iniciando aqui esse último bloco, né? Acho que o primeiro ponto ali é que saiu um fato relevante bem interessante sobre o BROF, né? O BROF, né? Envolvendo aquele imóvel, né, da Vale, né, o ativo ali de Águas Claras em Minas Gerais. Basicamente o fundo fechou um novo contrato de locação atípico de 10 anos com a própria Vale, né, o que já dá uma previsibilidade importante do fluxo de caixa do fundo, né, o aluguel ali em torno de 612 mil por mês, com reajuste anual e todas as responsabilidades ali envolvendo manutenção, impostos, enfim, transferidas ali para a locatária, como de costume, né? E o fundo ainda vai antecipar cerca de 44 milhões em recebíveis via cessão de crédito, né, sem coobrigação, né? Então, uma operação ali que, enfim, bastante complexa também. A tese do Berhoff já é uma tese também bastante complexa, e eu queria então que você comentasse um pouco para a nossa audiência do que você achou, né, dessa movimentação. Excelente, inclusive parece que faz jus a tudo que nós falamos aqui. O fundo fez uma alavancagem para crescer, não conseguiu crescer, ele vai diminuir. E tá aí o fundo, seguindo a vida dele. Sem emissão. Sem emissão, entendeu? Então é isso. Então, assim, ele tem um imóvel, né? Tinha, né? Que ele vai vender o imóvel, chamado Imóvel Águas Claras, que fica na cidade chamada Nova Lima, em Minas Gerais. É um imóvel muito específico para a Vale. Isso pode ser super positivo ou alguns podem enxergar muito risco. Super positivo, porque a Vale vai precisar desse imóvel muito tempo. E negativo, alguns enxergavam que um ativo específico ele acaba ficando muito ligado à operação em si ali, então se em algum momento for descontinuada, perderia o valor. Mas enfim, esse não é o caso aqui. O caso é que essa operação ela tem efeito quase que neutro, porque você vai deixar de receber um aluguel, né? Mas por outro lado também você vai abater a despesa, você vai abater o saldo devedor. Vamos voltar no começo do nosso papo. Abate o saldo devedor, reduz o passivo, ativa no balanço, ou seja, aumenta o ativo no balanço, consequentemente você destrava valor patrimonial do fundo, reduzindo parcialmente a alavancagem. Como a despesa financeira que vai ser economizada mês a mês é muito parecida com o aluguel recebido, na verdade ela é pouco menor, é um efeito neutro, na verdade levemente negativo do ponto de vista de resultado líquido ali para o cotista, né? A gente vai ter que esperar, eles não soltaram nenhuma informação de rendimentos, mas fazendo conta, ela fica um pouquinho menos ali. Mas nada que vá comprometer de fato assim, a tese do fundo. Então, Marx, é exatamente o que a gente acabou de falar. A alavancagem, eu pego o recurso para crescer. Não deu certo, eu vendo o imóvel. Nesse caso, eles conseguiram vender com pouquíssimo prejuízo contábil, como você leu, 44, como você falou, 44 milhões de venda, e salvo engano, esse imóvel é marcado contabilmente a 45. Então ele vai ter um leve prejuízo contábil que não vai impactar de maneira relevante os rendimentos do fundo, até o fundo tem reservas, essas coisas, então uma coisa compensa a outra. Então, Marx, o exemplo aqui é clássico, entendeu? O exemplo aqui é clássico. E desculpa entrar nesse ponto, mas eu acho que assim, o mais interessante de ver a indústria de fundos imobiliários desenvolvendo é justamente ver que o tempo vai mostrando justamente para as pessoas que muitas das vezes a gente cria essas questões muito mais por insegurança do que realmente por um conhecimento formado. E à medida que você vai embarcando o conhecimento, você tende a ficar muito mais seguro. Por isso que o convite nosso aqui de estudar mesmo, não só os ativos, mas também estudar a si mesmo, é fundamental nesse processo. Né? Não, muito bem. Eu digo não só seguro, como convicto também, né? Em relação a um fundo que serve ou não para você, né? Então, o conhecimento ele te proporciona esse ponto. Você me permite fazer um parênteses aqui? Por favor. Até acho, às vezes, né, eu fico pensando nisso, né, voltando no comportamento do investidor. Às vezes o investidor de fundo imobiliário é muito recalcitrante, às vezes ele é até meio sectário, assim, sabe? Isso me preocupa um pouco. Antes isso me deixava mais tranquilo, né, de que assim, quando você era muito convicto da sua tese, quando você tinha muita certeza daquilo que você estava fazendo, que isso era bom.
Só que hoje, conhecendo um pouquinho mais do comportamento humano, eu fico me questionando até que ponto isso está numa dose errada. Uhum. Porque você ser convicto, você estar seguro, é ótimo. Mas a partir do momento também que você inverte essa lógica e começa a ficar seguro de coisas que estão equivocadas ou estão mal explicadas, é ruim. E esse sectarismo, né, desse fla-flu, né, esse nós contra eles, esse tempo todo, às vezes, criando esse ambiente gestor contra cotista, né, essa ideia de que o único interesse é o meu, é uma coisa também ruim, porque nenhum mercado desenvolve com interesses individuais, ele desenvolve sempre no interesse coletivo. Aí, claro que a gente vai balizando isso, mais um pouquinho aqui, mais ali. Mas eu me pergunto, né? E um fundo que o rendimento está crescendo, está fazendo toda oferta e o cotista ainda está reclamando? Será que isso não é um problema só dele? Porque, assim, aqui eu quero fazer uma pergunta até com viés matemático. Se eu tenho um fundo que tem um imóvel e o gestor ganha X, se esse fundo faz uma emissão que dobra o tamanho do fundo e compra agora 2 imóveis, e o gestor vai ter uma taxa de 2x, a pessoa acreditar que o rendimento dela vai sair de R$1 para 2 por cota e vai dobrar também, é uma falta de entendimento da premissa. E eu acho que isso que cria um certo sectarismo, de você não entender que a relação de crescimento de um fundo não tem a ver só com a relação de remuneração por cota. Ela dilui risco, aumenta a liquidez e traz opcionalidades que estão sendo contratadas para o tempo. Por isso que alguns fundos que estão adquirindo imóveis agora já estão conseguindo desinvestir, que foram comprados recentemente, e vão conseguir fazer isso cada vez mais à medida que o mercado melhorar. Então você está plantando muita coisa para colher talvez daqui 2, 3 anos. E aí você vai ter um rendimento muito mais acelerado do que foi esse crescimento para o próprio gestor. Isso é uma falta de entendimento de premissa que me preocupa. Muitas vezes assim, é um raciocínio que o investidor quer ter assim, de maneira linear, mas que não é linear, né? A gestão muitas vezes está plantando ali para colher lá na frente, né? Dentro das premissas imobiliárias dessas aquisições e por aí vai. E a pessoa, quando ela vê que o fundo dobrou de tamanho e o meu rendimento não dobrou, ela não entendeu como é que é composto um rendimento de um fundo imobiliário. Isso me preocupa. Exato. Porque se você explicar tecnicamente ela entender, ok. Mas se ela entender tecnicamente e ainda assim continuar incomodando, aí você chega num ponto em que não temos saída. Aí a sua primeira fala foi perfeita. Será que tudo isso é para mim? Esse autoconhecimento ele é fundamental também. Para você entender, né, que conhecer a si mesmo é fundamental para que você possa dar esses passos nessa jornada de maneira tranquila, né? Aproveito e vou fazer um questionamento antes da gente ir para o próximo fato relevante. Vamos lá. Baroni. Em programas passados eu fiz uma pergunta bem simples e objetiva para o André Bassi, né, se sob a ótica dele, investir em fundos imobiliários é para todo mundo. Eu queria também colher a sua impressão. Você acha que vale para todo investidor, assim, funciona fundos imobiliários ou não necessariamente? Não, o acesso é para todo mundo, mas não funciona para todo mundo definitivamente. Aliás, tá tudo bem, né? E tá tudo bem, e deve ser assim. Agora, é um produto que, na minha visão, compõe bem uma carteira de um investidor? Compõe. Agora, que vai funcionar para todo mundo, não. E é simples de explicar por quê. Alguns investidores, eles têm uma visão, eu diria assim, pueril, muito infantil, de como é que funciona uma indústria e um mercado. E a partir do momento que esse entendimento mais pueril ele vai se sofisticando, aí sim as pessoas vão se sentindo mais confortáveis. Então qual é a sugestão que eu dou? Porque eu também não vou trazer o problema e não trazer a solução. Você que está com a intenção de investir, mas talvez está com esse receio, a minha sugestão é conhecer imóveis, materializar, conhecer os imóveis. Vem para São Paulo, fica aqui 1 dia, 2 dias, visita 4, 5 gestores. Mas eu não consigo fazer isso e se eu não fizer isso eu não vou ter paz. Então, não faça. Porque quando você consegue materializar tudo isso, consegue enxergar isso com muito mais, de forma muito mais concreta, vai melhorando essa relação pueril e ela vai ficando mais sofisticada. Então a sugestão que eu dou sempre para os investidores é, se você tiver numa dúvida, tente materializar. Não conseguindo, também não force. Não é porque o seu vizinho, porque o influencer que você acompanha, ou o analista que você gosta, investe, você também tem que investir. Você tem que saber o que é para você e o que não é.
Mas isso também não te dá uma condição de sair falando coisas que também não são corretas, porque aí você não está fazendo um trabalho contra você, mas você também está fazendo um trabalho que dificulta para outras pessoas que estão tentando entender. Eu acho que o mais importante é você procurar entender de maneira assim clara e não deixando nenhuma ponta solta. E se tiver ponta solta, você vai aprofundando até resolver. Não fica com a ponta solta, porque aí é pior. Exatamente.